Olá, amigos do Mundo Áfia! Começamos o Notícia 120, que vai dar para você um panorama completo do futebol pelo mundo. Hoje também vamos falar sobre o evento do Ceará. Está chegando a hora. No sábado estaremos desembarcando em Fortaleza, rumo ao Cumbuco, com todas as delegações da Áfia. Teremos todos os jogos transmitidos ao vivo pela Áfia TV. Você não pode perder. Agora é a vez das manchetes. Brasil brasileiro mostra os gols da 36ª rodada, que teve vitória do Inter, Fluminense e Corinthians, derrota do Flamengo e o Coritiba livre do rebaixamento. A Áfia na Europa conta que o Benfica goleou de novo no Português, que Neymar fez golaço na vitória apertada do PSG no francês, que o Arsenal venceu o derby londrino contra o Chelsea, que no nocaute o Napoli líder vence o Atalanta vice-líder. E no espanhol, o Barça vence e dorme na liderança esperando um tropeço do Real Madrid hoje à noite. Às 5 da bola, Felipe Coutinho se machuca e está fora da Copa no Catar. Últimos dias de Michael no timão e Vitor Pereira diz que a solução é Ramiro. Michael é sonho do Grêmio, mas pode vir para o Vasco 777. Argentino Eduardo Cudê, fora do Celta, diz que gostaria de voltar ao Brasil. Vasco e Bahia voltam à elite do futebol brasileiro. E para fechar o programa, a menos de uma semana do início da Copa Áfia Ceará 2022, um remember com o highlight do Ceará 2021, para você ficar com água na boca. Brasil brasileiro conta para você tudo sobre a 36ª rodada do Brasileirão, faltam só duas. E nós tivemos no sábado o confronto entre tricolores e o Fluminense arrepiou o São Paulo. Ou melhor, Cano, 3 vezes de virada, o Flusão venceu o São Paulo no Maraca. À noite tivemos o Corinthians contra o Ceará na Neoquímica Arena e o Coringão aos 44 com o menino Yuri Alberto celebrou a vitória e mais 3 pontos para ficar coladinho no Inter, que no mesmo dia venceu o Furacão em Porto Alegre, no Beira-Rio, por 2-0 e continuou segurando o segundo lugar e os 43 milhões de reais que recebe o vice-campeão do Brasileirão. No domingo nós tivemos a derrota do Flamengo para o Curitiba. Aleph Manga deu números finais, 1-0, gol de pênalti, e tirou o Curitiba, o Coxa, da zona da degola. O Coxa agora não tem mais risco de ser rebaixado. Mais tarde o Cuiabá vencia o Palmeiras e estava elevando a sua pontuação e saindo do risco do rebaixamento. Mas o Verdão empatou, o Verdão está impossível e o Cuiabá ainda na zona de baixo briga para não cair. Vamos à tabela do Brasileirão. Na parte de cima, o Palmeiras já é campeão com 78 pontos. Em segundo lugar, o Inter de Porto Alegre com 67. Em terceiro, o Fluminense com 64. Corinthians em quarto com 64. E Flamengo em quinto com 61. Na zona da degola já temos o Juventude matematicamente rebaixado. O Avaí também com 29 pontos. Agora a briga é entre Ceará, Atlético Goianiense e Cuiabá. Temos aí 2 rodadas que vão definir quem serão os 2 companheiros de Juventude e Avaí. Agora é aquela hora que você espera. A hora da rede balançar. Os gols da 36ª rodada do Brasileirão.
A FIA na Europa conta para você tudo que rolou no velho continente neste final de semana. Campeonato Português, os 3 grandes venceram. Mas o Benfica realmente está jogando um futebol muito vistoso. O time encaixou e mais uma goleada. 5-1. Sobrou para o Estoril, que tomou 5 caixas dentro de casa. 5-1 para o Benfica. Benfica mais líder do que nunca. O Porto venceu o Passos Ferreira por 4-0, num grande jogo também do Evanilson, brasileiro, fez 2 gols e deu uma assistência. O Sporting reencontrou o caminho das vitórias, venceu o Vitória de Guimarães por 3-0 em Alvalade, e a tabela do Campeonato Português está assim: o Benfica lidera com 34 pontos, em segundo lugar o Porto com 26, em terceiro, o Braga com 25, que perdeu para o Casa Pia em casa por 1-0. O Casa Pia é o 4º colocado com 23 pontos. E no espanhol, o Barça dormiu como líder da La Liga. E num jogo muito emocionante, a despedida de Gerard Piqué, um símbolo da equipe catalã, o Barça venceu por 2-0 o Almeria. Lewandowski perdeu um pênalti, mas o Dembélé e o De Jong fizeram o resultado 2-0. O Atlético de Madrid empatou em casa e hoje o clássico de Madrid, Real Madrid e Rayo Vallecano. Se o Real Madrid vencer, retoma a liderança. Vamos agora mostrar para você como ficou a tabela de La Liga. Barcelona tem 34 pontos e está na liderança. Em segundo lugar, o Real Madrid com 32, que pode retomar hoje a liderança. Em terceiro lugar, o Atlético de Madrid com 24. Em quarto lugar, o Betis com 24 também. Agora é a vez do caute italiano, muito movimentado nesse final de semana. Tivemos clássico e tivemos o jogo do líder Napoli contra o vice-líder Atalanta em Bérgamo. E o Napoli venceu de virada por 2-1. Continua na liderança, fazendo uma campanha brilhante o time napolitano. Tivemos também o clássico em Turim. A Juve venceu a Inter de Milão, mas não foi fácil não. Primeiro tempo só deu o Inter, e quando a Inter parecia que ia fazer o primeiro gol, a Juve foi lá e o Rabiot fez o gol, depois fez o segundo gol. E nós tivemos a Juve vencendo o clássico. O Milan venceu e o campeonato italiano ficou assim: Napoli com 35 pontos na liderança e 5 jogos, 5 vitórias. Em segundo lugar, o Milan com 29 pontos. Em terceiro lugar, a Lazio, que venceu o Roma no clássico romano por 1-0, com 27 pontos. E em quarto lugar, a Atalanta, que perdeu o segundo lugar na derrota para o Napoli com 27 pontos. Vamos falar agora da liga mais badalada do futebol mundial, a Premier League, que teve vários clássicos. O Liverpool esteve em Londres e venceu por 2-1 a Tottenham, com 2 gols de Salah, e se aproxima aí dos líderes. No clássico londrino, no derby londrino, nós tivemos o Arsenal vencendo o Chelsea, convencendo e continuando em primeiro lugar. Manchester United perdeu por 3-1 e o City venceu por 2-1, Fulham, num jogo dificílimo. Vamos à tabela da Premier League. O Arsenal se mantém na liderança com 34 pontos. Em segundo lugar, o City com 32. Em terceiro, o surpreendente Newcastle, que goleou novamente com 27 pontos. E em quarto lugar, o Tottenham com 26. E para fechar o giro de notícias na Europa, o campeonato francês, mais um show de Neymar. Agora o Neymar fez um golaço na vitória do PSG por 2-1 contra o Lorient, que vem uma campanha muito boa no campeonato francês. Foi um jogo dificílimo. O Paris fez 1-0, o Lorient empatou e no final o português Danilo fez de cabeça e deu a vitória aos parisienses. Tivemos também o clássico, o Olympique venceu por 1-0 o Lyon, e no jogo mais aguardado, a saída de casa do Lens, vice-líder do campeonato com 4 vitórias seguidas, venceu o Angers fora de casa e encostou aí no Paris Saint-Germain. Vamos agora mostrar a você a tabela do francês. Paris Saint-Germain lidera com 38,
Lens com 4 vitórias seguidas com 33 é o segundo colocado. Em terceiro, o Rennes com 28 e em quarto, o Olympique com 27 após a vitória no clássico contra o Lyon. Às 5 da bola, vou contar para você as quentinhas do futebol. Primeira delas, o nosso Felipe Coutinho não vai estar na Copa do Catar. Ele se machucou num treino do Aston Villa, que é o seu clube na Premier League. A lesão, uma lesão muscular. Rodrigo Lasmar, médico da seleção, já entrou em contato com o departamento médico do Aston Villa, que confirmou que a lesão não pode ser recuperada a tempo dele estar na Copa do Mundo. Grande perda, o Tite confiava muito nele, jogador experiente, com rodagem e Copas do Mundo, vai fazer falta ao futebol brasileiro. A segunda quentinha são os últimos dias do Michael no Corinthians, mas o Vitor Pereira, se ficar no timão, diz que isso não é o problema, que para ele o Ramiro é um jogador imprescindível para qualquer grupo, treina e joga com muita intensidade e que para ele o Corinthians tinha que renovar o contrato do Ramiro agora, no final do ano, quando vence o contrato do jogador. Imagine, ele comparou o Maicon, que é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, e do Corinthians com o Ramiro, que é um jogador limitado, mas muito, muito esforçado. Vamos à terceira. E a terceira é sobre o Michael, o pequenininho, o pequeno príncipe, aquele que encanta, que faz aquelas jogadas, aqueles grandes gols pelo Flamengo e pelo Goiás, está agitando no Brasil. Ele está de férias e está louco para voltar para o futebol brasileiro. Porém, ele tem contrato até 2025 com o clube árabe, mas já está paquerando com o Grêmio. O Grêmio tem um sonho de ter o Michael nas suas fileiras. Mas quem corre por fora? Vasco da Gama 777. Muito dinheiro, 200 milhões para investir no plantel e qualificar esse grupo que acabou de subir para a primeira divisão. Vamos ver no que vai dar. A quarta quentinha é sobre Eduardo Cudê, treinador argentino que teve uma ótima impressão no futebol brasileiro, deixou o Inter de Porto Alegre em primeiro lugar para atuar na Espanha, no Celta de Vigo, saiu do Celta, tem alguns contatos para ficar na Europa, mas disse que tem muita vontade de voltar a trabalhar no futebol brasileiro. Talvez não seja agora, mas equipes não faltam para ter o trabalho do Cudê. Eu vejo muito o Atlético Mineiro, que não deve ficar com o Cuca para a temporada. Vejo também o Corinthians, se o Vitor Pereira sair mesmo, voltar para Portugal. Vamos ver o que vai acontecer. E para fechar, às 5 da bola, a Série B e o Vascão está de volta. O Bahia também voltou. E nós temos os dois grandes clubes voltando à elite do futebol brasileiro e prometendo ser protagonista no ano que vem. O Bahia fechou com o Grupo City, o Vasco com a 777 e eles vêm embalados para voltar ao lugar que jamais deveriam sair. E antes de mostrar para você o highlight da Copa AFIA Ceará 2021, alô Ceará, a AFIA está chegando. E nós vamos deixar você com água na boca mostrando o que aconteceu no ano passado, agora no fim do programa. Eu queria dizer que a AFIA vai transmitir todos os jogos da Copa no Ceará ao vivo com os comentaristas José Carlos Kaiber e o Mirandinha, o primeiro atleta a jogar na Premier League, o primeiro atleta brasileiro e ídolo do Palmeiras. E também o nosso Pimba, o nosso narrador principal, e agora o Quilindo, que é o narrador novo que estreou em Pernambuco, fez muito sucesso. Um grande abraço a todos vocês e encontro vocês na programação do evento que começa com esquenta, com a chegada das delegações, depois tem as transmissões ao vivo, os programas, vai ser demais. Conto com você, um grande abraço e fique com Deus.
programa com alegria e muito entretenimento, que eu convido a todos, com muita seriedade, a entoarmos o hino nacional brasileiro. Livre no campo de ataque, o Robson Piassi vai fazer um golaço na trave, entrou! Se fizer, acabou, tomou curta distância, Ivan chegou, bateu! Do estado do Paraná, na capital. Nando, pra fazer, Nando! Na esquerda, correu, bateu, dali no gol! Gemon, Maciel partiu, bateu, pimba! É maravilhosa, né? Uma organização excelente aí, nos padrões FIFA. Primeiro feliz, a gente só tem que agradecer pela organização. Eu nunca tinha participado de uma competição tão organizada como a AFIA. E estou bastante feliz de estar participando pela primeira vez. Então, é um prazer muito grande a gente estar junto mais um ano. Olá, amigos do Mundo AFIA! Vamos começar a nossa festa dos campeões. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!